No livro de 1 Timóteo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, verso 5. Onde está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos dizer juntos? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando Jesus Cristo nasce de uma mulher, gerado nela pelo poder do Espírito Santo, há dois elementos presentes ali. De um lado, o elemento divino, o elemento divino, porque ele é obra do Espírito Santo. Ele é obra de Deus. Assim como o primeiro Adão foi obra de Deus. Deus, na sua imensa graça e misericórdia, olhou do céu, contemplou a sua criação. No quinto dia, Deus completou a criação. E aí Deus olhou e disse que era bom. Tudo era bom. No hebraico, tov. Mas disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E do pó da terra, do barro da terra, Deus formou o homem. E eu já expliquei em outras ocasiões, para que o homem, do ponto de vista biológico, fosse a síntese do que está na terra. Tudo que há na terra, que tem vida biológica, tem elementos que estão ali presentes dentro desta vida biológica. E quando o homem come fruto da terra ou um animal, ele está se alimentando daquilo que de alguma forma é um pouco do que a terra é. E por isso o destino biológico final do homem é o pó, é a terra, é se desfazer. Então a sua aparência, sua essência física, ela não significa nada do ponto de vista da eternidade. Mas a sua essência interior, essa realmente conta para Deus. E é interessante como as pessoas, no século 21, negligenciam isso. E no terceiro tópico eu vou falar um pouco sobre esse item. Então, Deus cria o homem e coloca ele para dominar sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que quando Deus termina de criar o homem, Ele olha para a criação do homem e Ele diz, olhou Deus para a sua criação e Ele disse, que tov. Que tov significa muito bom. Olha só, tudo que Deus criou, os céus, a terra, o mar, os peixes, as plantas, os animais, o sol, as estrelas, etc., ele terminava dizendo que era bom. Mas quando ele faz o homem, ele diz que era muito bom. Por quê? Porque o homem não é uma criação casual. Ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem é a identificação visível do Deus invisível na terra, como sua obra-prima. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, uma confirmação da frase que eu acabei de dizer, quando a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. Então, você é especial para Deus, porque dentro de você tem uma centelha, um pouco daquilo que Deus é. Ele soprou no homem o seu espírito. Você tem um pouco da divindade no sentido de que você tem um espírito imortal, uma alma imortal. E essa alma imortal, ela vai voltar para Deus. E ela vai passar por um juízo. E para que ela possa permanecer na presença de Deus, ela precisa escolher, ainda nesta vida terrena, andar, viver e pertencer a Deus. Andar tem a ver com procedimento, viver tem a ver com entrega. E pertencer tem a ver com o reconhecimento de que eu estou morto para este mundo, porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Posto isso, essa semana o mundo religioso mundial foi sacudido com uma notícia que me levou a pregar esse tema. Saiu em vários sites de notícias, saiu em sites religiosos, bombou no Instagram, em outros lugares aí, a decisão que o Papa Leão XIV tomou,
em um evento fechado, com as grandes lideranças da Igreja Católica, ele tomou a decisão de que está proibido considerar Maria como corredentora. Maria, disse ele, não é a corredentora. O que é có? Có é aquele que auxilia. Copiloto, auxilia o piloto. Corredentora, aquela que auxilia na redenção, na salvação. Então há uma crença de que Maria auxilia na salvação. E muitos católicos não creem mais assim, mas alguns ainda creem. E o Papa disse, Maria não é corredentora. Só há um Salvador, que é Jesus Cristo. Mas até bem pouco tempo, quando os evangélicos diziam que só há salvação em Jesus Cristo, a fase predileta dos evangélicos era só Jesus Cristo salva, nós éramos rechaçados, criticados, condenados e atacados. Eu mesmo recebi insulto, porque eu fui falar isso para algumas pessoas e mostrar textos da Bíblia comprovando isso. Então, duas verdades, Maria não é corredentora e só Jesus Cristo salva. Mas eu preciso da chancela, do reconhecimento do Papa, ou das lideranças católicas, ou de alguma liderança evangélica famosa, para eu crer nas Escrituras? Claro que não. Você não precisa desse que vos fala, você não precisa de pastor nenhum dizer que uma coisa é verdade, para que você então passe a crer que é verdade. Você crê que é verdade porque está na revelação das Escrituras. E presta atenção numa coisa, a tradição da igreja, seja ela qual for, evangélica, católica ou qualquer outra, nenhuma tradição está acima da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a Escritura, é a revelação de Deus. E a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. A origem é Deus, embora o canal da revelação sejamos nós os homens imperfeitos. A Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita. Deus usou nesse período 40 e poucas pessoas para escrever a Bíblia. Esses homens eram imperfeitos como eu e você, eles tinham falhas como eu e você, mas eram homens e mulheres que estavam colocando as suas vidas nas mãos de Deus e se deixando guiar pelo Espírito Santo, como eu e você precisamos fazer. Esses homens colocaram Deus no centro das suas vidas. E por conta disso, cada um deles fez a diferença em sua geração. Aí a Escritura chegou até nós. E ela chegou escrita, o Antigo Testamento em hebraico, trechos de aramaico, o Novo Testamento em grego koiné, que é um grego antigo, e foram traduzidas. Aí você tem várias traduções, e isso já gera uma confusão em muitas cabeças. Por que tantas traduções? Porque os estudiosos estão sempre procurando verificar os textos mais antigos para chegarmos o mais próximo possível do sentido original. E o que é isso, pastor Teobaldo? Esse negócio de textos mais antigos? Eu vou explicar. Se você tiver uma cópia, por exemplo, o livro de Apocalipse, ele foi escrito possivelmente por volta do ano 90, por ali. Então, se você tiver uma cópia do livro de Apocalipse do ano 100, você tem apenas 10 anos aí aproximadamente da época em que ele teria sido escrito. Então, essa única cópia, ela vale mais do que 1000 cópias feitas, por exemplo, 200 anos depois. Porque com o passar do tempo, à medida que iam copiando, as pessoas naquele tempo não tinham livros impressos, era cópia à mão, à medida que as pessoas iam copiando, era natural, pequenas correções que se fazia, e nessas correções se alterava o sentido de alguma coisa. Então, um texto original que se fala, de acordo com os manuscritos mais antigos, quer dizer que aquele tradutor ele é fiel, ele está procurando chegar o mais próximo possível do original. Existe uma coisa que é comum em algumas Bíblias mais antigas, que se chama interpolação. É quando você vê que está entre parênteses ali uma frase, por exemplo, Anás e Caifás estavam dialogando e disseram, é necessário que um homem morra por todo o povo, quando se referiu a Jesus. Aí entre parênteses vem, e ele disse isso porque ele era o sumo sacerdote naquele ano. Isso não está no texto original. Isso foi uma explicação que alguém achou importante colocar, e que não deveria ter colocado. Então algumas Bíblias mais modernas já não trazem esse tipo de coisa. Então quando você lê as Escrituras, quanto mais fiel for a tradução, quanto mais antigos forem os manuscritos verificados,
melhor para você. Por isso que você vai ver, por exemplo, a tradução de Almeida, que foi há mais de 300 anos atrás, quando um padre convertido traduziu na Holanda, ele era português, e ele traduziu para português a Bíblia, o Novo Testamento. Quando ele chegou no Antigo Testamento, ele morreu antes de terminar Ezequiel, outras pessoas terminaram, mas em homenagem a ele, ficou o nome João Ferreira de Almeida, tradutor em português. E aí você pega e está lá escrito na sua Bíblia, ARA, A-R-A, significa Almeida, revista e atualizada, quer dizer que a linguagem foi trazida para os nossos dias. Então você vai ter umas traduções que vão dizer assim, porque a concupiscência, e você, o que é isso? E o povo ainda complica, né? Fala concupiscência, que é mais complicado ainda. E aí outra tradução já vai dizer, porque os desejos anteriores da carne. Então essa tradução, ela está tentando aproximar você do sentido real que aquela palavra quis dar. Quando você tem Cristo como centro da vida, Ele se torna a pessoa principal da sua existência. O seu respirar, o seu dormir, o seu acordar, é com o pensamento nele. Ele se torna o centro do seu universo. E quando eu digo que ele se torna o centro do seu universo, é que Jesus é mais importante do que o seu marido e a sua esposa. Forte isso, né? Né, Vanúbia? Jesus é mais importante do que os filhos que Deus te deu para trazer a este mundo. Jesus é mais importante do que a sua vida. Isso é mais forte do que tudo. Porque a vida que você tem foi Ele que lhe deu. A família que você tem foi Ele que lhe deu. Os bens que você tem foi Ele que lhe deu. A saúde que você tem foi Ele que lhe deu. Tudo que existe em torno de você e que você afirma, eu conquistei, você conquistou porque Ele te deu força, capacidade, inteligência, condições de conquistar e porque Ele te manteve na conquista. Então, por que eu tenho que dizer que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas? Porque eu identifico nele o autor e o consumador da minha fé, a essência da minha existência. Posto isso introdutoriamente, o título da nossa mensagem é A Centralidade de Cristo. Cristo é o centro da sua vida? Ele é? Pergunta a pessoa do seu lado aí, Jesus é o centro da sua vida? Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, trata exatamente dessa questão. E nos mostra que Cristo é o centro da nossa vida. E se não é, deve passar a ser. E quando Cristo se torna a essência daquilo que nós somos, e nós entendemos nele a essência da revelação de Deus, então a nossa vida ganha um novo sentido, um novo propósito, uma nova razão de ser. E por que tantas pessoas hoje vivem tristes, cabisbaixas, desestimuladas, desanimadas, mal vêm ao culto, e quando vêm, cantam de qualquer jeito, cultuam de qualquer jeito, estão mal encaradas, mal-humoradas, entram ruins, saem piores, porque acham que não foram tocadas na sua emoção. E por que tanta gente vive mudando de igreja, mudando de culto e buscando alguma experiência emocional, algo que mexa com a sua emoção, algo que lhe desperte? Porque a adoração a Cristo passou a ser sensorial. Sensorial tem a ver com sensação, com sentimentos, com emoção. Ela deixou de ser para muitas pessoas uma adoração em espírito e em verdade. Mas Jesus disse que os que o Pai procura são aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É se derramar na presença dEle como oferta viva, como diz Romanos 12, versículos 1 e 2. Oferta viva ao Deus vivo. É se derramar na presença dEle, se consagrando a cada dia, a cada culto, a cada momento, repetindo para Ele que você é dEle, que Ele pode te usar como Ele quiser, onde Ele quiser, quantas vezes Ele quiser, que a sua vida é dEle. Se Ele quiser te levar, Ele te leva, porque Ele é o dono da tua vida. É reconhecer o senhorio, o controle, o domínio, o comando, a autoridade, a soberania dEle sobre a sua existência. Mas quando estamos focados nas coisas deste mundo, pensamos na família, pensamos na carreira, pensamos no sucesso, pensamos em alguém que está crescendo mais do que a gente, pensamos que alguém está nos passando a perna, pensamos que alguém nos ofendeu, e aí o insulto se torna raiva, a raiva se torna sentimento de vingança, e o sentimento de vingança vem na forma de palavras e de atitudes que nos distanciam e nos separam. Vivemos em competição. Competição na família, competição nas relações sociais, competições dentro da igreja. Temos dificuldade de olhar para o outro e enxergar no outro o nosso irmão.
Porque enxergamos no outro o competidor, enxergamos no outro o opositor, enxergamos no outro aquele que não nos respeita, aquele que não nos dá o espaço. Ora, ou a palavra de Deus é mentirosa, ou ela é verdadeira. Eu creio que ela é verdadeira. E o que é que ela diz sobre quando alguém não está bem com o outro? A Bíblia diz que se você vem trazer a sua oferta no altar, e lembra que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta no altar e vá ao encontro do seu irmão. A Bíblia diz que se você souber que um irmão pecou contra você, você vai entre você e ele só e conversa com ele. Se ele se arrepender, tudo resolvido. Se não se arrepender, chama 2 testemunhas. Se não se resolver, leva à igreja. Ora, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre uma palavra que é a palavra principal de toda a Bíblia. E a palavra é relacionamento. Qual é o problema maior dentro das igrejas? Relacionamento. São integrantes de um ministério que não se entendem, vivem em guerra. Eu não estou falando de Jerusalém, eu estou falando do geral. São igrejas que não se entendem, vivem em guerra, competindo. Uma espécie de autofagia. Fagia é comer, autós tem a ver com algo que você faz para si mesmo. Então autofagia é devorar a si mesmo. Uma incompreensão de que somos uma única igreja. Quantas igrejas Deus tem nessa cidade? Uma. Quantas igrejas Deus tem nessa terra? Uma. Mas eu estou escondido no meu bunker. Bunker é um lugar de proteção. Eu estou escondido no meu lugar de proteção. Então eu estou aqui recolhido na Jerusalém. Jerusalém é que é a boa. As outras que se lixem, eu não estou nem aí para elas. Mas eu não entendo que aquela igreja que está sofrendo, ela também é minha co-irmã. E se a causa do sofrimento sou eu, que estou espoliando aquela igreja, tirando os membros daquela igreja, empobrecendo aquela igreja, enfraquecendo aquela igreja, eu estou cometendo pecado. Mas esse sentimento não existe, porque as mentes estão nesse aspecto cauterizadas e conformadas a um novo pensar. A mente está sendo colonizada por uma maneira diferente de pensar. Teve um escritor ateu que deu a melhor definição sobre isso. Ele já morreu. Ele é um autor celebrado, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E ele disse que todas as vezes que você tenta conquistar a mente de alguém, você está tentando colonizar a mente de alguém. Ou seja, quando você tenta fazer o outro pensar como você pensa, querer o que você quer e ser o que você é, você não está respeitando a individualidade do outro, porque quem opera no outro a transformação não é você, quem opera a transformação no outro é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo é o centro da vida, da minha vida, eu jamais vou querer impor a minha visão de mundo, o meu querer, porque o meu viver é Cristo. E é por isso que ministérios estão desmoronando. Às vezes tem um pastor dedicado, tem até líderes dedicados, mas estão desmoronando. Porque uma andorinha só não faz verão. É preciso que a igreja entenda que ela é corpo. E que todo o corpo tem que estar junto, porque eu estou sentado na cadeira hoje, ministrando para vocês, sentado em uma cadeira. Porque os meus pés estão feridos, ressecou. Eu já estou melhorando, eu vou ficar bom, em nome de Jesus. Estou usando um produto que está melhorando bastante. Poderia até ficar em pé, mas não quero forçar, porque eu estou com 90 quilos, preciso emagrecer, né? E aí 90 quilos em cima de pés que estão frágeis e feridos não é prudente. Eu estou aqui por prudência. Consigo andar com um pouco de dificuldade, ainda arde, dói, mas eu vou ficar bom. E não é porque eu quero, não é porque eu estou me cuidando. Eu estou tratando a ferida. E quando não tratamos a ferida da alma relacional, aí os ministérios internos desmoronam. Eu não estou falando aqui de louvor, de dança, de mídia, eu estou falando de todo. Você pode até vir para a igreja orar de manhã, de tarde e de noite, ralar a barriga no chão, como diz minha mãe. Você pode adorar a Deus com toda a sua força, gritar com o estrondo da sua voz. Você pode dar a sua melhor oferta, pode até dar tudo que tem e ficar só com a roupa do corpo. Você pode se dedicar a tudo o que a igreja convoca. Essa semana eu fiz uma convocação para ajudar lá na roça, para o Se Joga. Algumas pessoas disseram sim. Estou esperando mais gente dizer sim. Você pode dar tudo de si, se empenhar em tudo. Mas o apóstolo Paulo disse que se não tiver amor, que nada vale. Porque o amor não busca os próprios interesses. O amor é centralizado em Jesus Cristo. O amor prioriza Jesus. E quando Jesus é o centro da vida,
A minha relação com o outro. Camila está aqui na minha frente. Eu sei que Camila tem algo contra mim, ela está magoada comigo. A irmã Vanúbia chegou e disse: olha, você converse com Camila, ela está com muita mágoa de você. Aí eu esboço o meu orgulho e a minha arrogância espiritual e digo: problema dela, eu não tenho nada com isso, o problema é dela. Ela que está com raiva de mim, problema dela. Não. Vai ter com o teu irmão e deixa a tua oferta no altar. Camila, e não tem esse negócio de me disseram, isso é coisa de gente covarde. Vanúbia me disse que você está magoada comigo. O que aconteceu, minha irmã? Pastor Teobaldo, eu não gostei quando o senhor fez isso, ou disse isso, ou tomou tal decisão, eu me senti ofendida, eu estou sim com mágoa. Tem que ser sincera. Eu digo: minha irmã, eu não tive intenção de lhe ferir, mas o que é que eu posso fazer para mudar esse sentimento? Porque para mim é importante estar bem com a irmã, porque eu e a irmã somos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Estar bem com a irmã é importante para mim, desde que não seja algo contrário à palavra. O que é que eu posso fazer? Pode ter certeza, se você começar a adotar esse tipo de atitude, você vai ver como as coisas vão mudar nas suas relações. Porque gente ferida tem em todo lugar, e eu sou o principal deles. Algumas feridas nós carregamos na alma e não temos consciência delas. Situações de rejeição, situações de abuso psicológico, emocional, que nos magoaram e nos feriram lá atrás, sabe? E que a gente está no inconsciente da gente, a gente não sabe. Aí quando o outro faz alguma coisa que lembra aquilo, a gente tem uma reação que nem a gente entende porque reage daquele jeito. Eu me lembro, desculpem, quando eu me casei, tivemos a lua de mel, que eu não sei quem foi que inventou esse negócio de mel, mas a gente voltou da lua de mel e fomos para a nossa casa. E aí eu fui comprar um pão, primeiro café da manhã com a minha esposa. E aí, quando foi na hora que fomos tomar o café, minha esposa soltou a frase: é verdade, não tem nem uma manteiguinha para passar no pão. Porque a gente tinha gastado tudo com o casamento. A gente fez a feira com o básico, que a gente ganhava pouco. Eu bati na mesa e disse: pá! Está dizendo que eu não tenho capacidade de botar uma manteiga dentro de casa? Depois que eu falei, eu mesmo fiquei com vergonha de mim, porque eu não sei por que eu fiz aquilo. Eu fiz aquilo porque quando meu pai era vivo, algumas vezes, meu pai era barbeiro, algumas vezes não tinha dinheiro para comprar comida. E minha mãe reclamava com meu pai. Fazia o papel dela de mãe, normal. E eu cresci vendo aquilo, e aquilo ficou internalizado em mim. E uma parte de mim entendia minha mãe, mas uma parte de mim também entendia meu pai. E conscientemente eu tive uma reação em cima de algo que aconteceu lá atrás. Aquilo que nos marcou nos define. Aquilo que nos marcou determina quem somos e como agimos e como reagimos. E nós não percebemos isso. Mas quando Cristo se torna o centro da minha vida, diga glória a Deus aí bem forte. Aí eu morro para mim mesmo, oh, glória a Deus. Eu morro para mim mesmo, e aí eu já não vou me mover mais pelo meu querer, porque é Cristo quem opera em mim. Jesus precisa se tornar o centro da vida, para que Ele se torne o condutor da vida. A igreja primitiva, ela vivia movida pela presença de Cristo. Eles estavam todos os dias de casa em casa, na comunhão e no partir do pão, na oração, na doutrina dos apóstolos, conhecendo as necessidades uns dos outros e suprindo as necessidades uns dos outros, inclusive as materiais. Imagina se você descobrisse que um irmão que está aqui hoje, não estou dizendo que tem ninguém assim não, tá? Mas se tiver, diga para a gente ajudar. Que um irmão que está aqui hoje não tomou café de manhã, não almoçou meio-dia e não jantou agora de noite, porque não tem comida em casa, está desempregado, não tem nada para comer. Como você reagiria se eu dissesse isso agora e dissesse o nome do irmão? Você ia ser indiferente? Você ia se aproximar e dizer: ô meu irmão, onde é o seu endereço? Ô irmão, você pode ir lá em casa amanhã? Não é verdade? A gente seria sensibilizado. Por que nós seríamos sensibilizados? Porque vocês são crentes, vocês têm o Espírito Santo, o Espírito de Cristo está em vocês, vocês têm a sensibilidade. Mas como vamos socorrer na necessidade quem não abre a boca para falar da necessidade por orgulho?
E muitas vezes não dizemos o que estamos passando porque temos orgulho. Ou não temos conhecimento porque não temos intimidade relacional. Ah, pastor, mas existem os oportunistas, os aproveitadores que querem tirar vantagem. Sempre existiram e sempre vão existir. Mas Deus vai lhe dar sabedoria para discernir e separar entre o joio e o trigo. Você vai saber quem quer te explorar e quem realmente está precisando. E Deus é glorificado, pastor, quando eu ajudo alguém? Bem, em Mateus capítulo 25, Jesus Cristo disse que naquele dia Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estava preso e foste me ver, eu estava doente e foste me visitar, eu era forasteiro e me acolheste. E eles dirão: quando fizemos tais coisas? E Ele dirá: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então a igreja precisa voltar a ser essa igreja que pratica o socorro, que pratica o amor verdadeiro que vai ao encontro da necessidade. Mas e quando a necessidade não é física? Quando ela é espiritual ou emocional? E eu não me sinto qualificado para isso. Tem duas formas de agir. Você leva ao conhecimento da liderança da igreja para que essa possa tomar uma atitude, ou você começa a orar por aquela vida, ou você duvida que a sua oração ela tem um poder de transformar realidades. A oração atrai a manifestação da glória dos céus sobre as nossas vidas. Quando você ora, a resposta de Deus vem. Em Daniel está escrito que o anjo Gabriel, anjo mensageiro, chegou a Daniel e disse: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor te ouviu e te respondeu, mas o principado, quer dizer, o ser espiritual das trevas que comandava a região da Pérsia, que é o Irã hoje, resistiu e impediu que eu trouxesse a resposta. Então saiba você que o inimigo está operando nos ares, nas regiões invisíveis, para que a resposta de Deus não chegue, mas a sua persistência na oração trará a resposta de Deus ao seu tempo. Por isso que você deve orar sem cessar. Por isso, quando Cristo é o centro da minha vida, a minha comunhão com Ele, a minha ligação com Ele, é de manhã, de tarde, de noite, até dormindo eu vou sonhar com Ele, porque Ele faz parte da minha essência, Ele é a minha origem e é o meu fim, nele começam e terminam todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, e quando eu entendo isso nele, e eu sou um nele, eu sou um com você. Cristo, centro da vida, centro do universo. Mas eu quero botar aqui 3 aspectos que evidenciam essa centralidade de Cristo. O primeiro é que Cristo é o centro da revelação de Deus. A revelação de Deus, ela se deu através de um fenômeno chamado theopneustos, que é o termo para significar que, inspirado por Deus, homens escreveram aquilo que Deus queria. Mas escreveram com a sua linguagem, cada um usando a linguagem que tinha. Por exemplo, o profeta Amós, eu gosto sempre de citar, era um homem de linguagem tosca, era um homem do campo. E aí, quando ele é chamado para servir ao Senhor, ele toca fogo em tudo, para que não tenha que voltar atrás. Jesus, tempos depois, vai dizer que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno dele. Amós, na sua, entre aspas, ignorância, na sua simplicidade, ele tocou fogo em tudo que ele fazia, para que ele não tivesse que voltar às suas práticas antigas. É preciso tocar fogo naquilo que do passado ainda arde e queima dentro de você, para que você possa vencer e seguir em frente no alvo que é Jesus Cristo, para a glória dele, para ele ser o centro da sua existência. O centro da sua existência nas suas relações interpessoais, o centro da sua existência na sua relação consigo mesmo, na maneira como você se vê no universo. Porque quando a pessoa se vê como centro do universo, existe uma palavrinha moderna para isso, narcisista. É o indivíduo que se acha a última bolacha do pacote. Ele se acha o melhor. Ele é o bom em tudo, ele tem a resposta em tudo. E sem perceber, ele se torna um arrogante, um prepotente, um presunçoso, uma pessoa em si mesmada, amante de si mesma, como diz a Bíblia, em que se as coisas não tiverem ele em evidência, se a sua autoridade, se o seu nome, se a sua pessoa não for colocada em evidência, nada presta para ele. Esse é o tipo de pessoa que, quando tem um projeto em que ele não é o cabeça, ele não é a estrela, ele bota gosto ruim, ou ele se afasta e fica torcendo para fracassar.
Mas a pessoa que tem Cristo na vida como centro, ela tem prazer em ver a igreja do Senhor prosperar. Que bênção que Deus está usando Camila. Oh, glória a Deus. Cláudia Helena, está sendo uma bênção nas mãos de Deus. Essa semana nós tivemos a Escola Bíblica de Ensino, que está usando uma nova metodologia, que a gente formou 4 equipes e está sendo maravilhoso. Quem não veio, venha na quarta. E Cláudia Helena é líder de uma das equipes. Mas o sobrinho de Cláudia Helena foi assassinado. Cláudia Helena, meus sentimentos, que Deus te conforte. E ela pediu para ficar em casa com a família, normal. Aí quando chegou aqui, a pastora Cláudia estava aqui no culto, e ela substituiu. Cláudia substituiu Cláudia. Ficou tudo em casa, né? Quem é a líder é Cláudia. E no final, eu fiz uma avaliação, não para dar nota a ninguém, mas para dizer onde cada um pode melhorar. E eu olhava nos olhos das pessoas que estavam aqui, e eu vi uma coisa que há muito tempo eu não estava vendo aqui na escola de ensino, nas quartas-feiras. Eu vi interesse de aprender para melhorar. Eu vi nas atitudes interesse de querer crescer, e eu aplaudo essa atitude. Porque a Bíblia diz que quando Paulo pregou em Tessalônica, ele foi desprezado. Mas quando ele pregou em Bereia, todo mundo ouvia o que Paulo pregava, e quando chegava em casa, ia conferir nas Escrituras se o que Paulo pregava era verdade. E quando via que o que Paulo pregou era verdade, porque estava nas Escrituras, eles criam, não porque Paulo falou, mas porque estava de acordo com as Escrituras. A centralidade de Cristo está nisso. A revelação da palavra de Deus está acima do meu achismo, da minha visão particular, do meu pensar, do meu politicamente correto, da minha contemporaneidade, porque o mundo mudou, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Ele é a revelação máxima de Deus. E quando eu entendo isso, eu entendo que Cristo se revelou plenamente. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, não é isso, Plínio? A palavra verbo no original é logos. Logos. Logos pode ser verbo, logos pode ser estudo, mas logos também pode ser palavra. O que vai determinar a tradução é o contexto. Então, a Bíblia está dizendo literalmente que a palavra se fez carne, e eu já expliquei em outros momentos que verbo é a palavra em ação. E por que eu estou trazendo esse tipo de pregação? Porque vão questionar vocês sobre essa palavra que eu dei inicialmente, que o Papa disse que Maria não é corredentora e Jesus Cristo é o único Salvador. Vocês estão recebendo material para ter como responder com mansidão e temor a quem questionar vocês. Jesus, como centro da vida, é o Senhor. E como Senhor, Ele tem domínio. E como quem tem domínio, Ele tem controle. A pergunta que não quer calar é: Jesus de fato tem domínio sobre a minha vida? Jesus de fato tem domínio sobre as minhas emoções? Jesus de fato tem domínio sobre as minhas decisões? E o principal, Jesus tem domínio sobre as minhas reações? Aí que está o problema. Porque se eu chego aqui e digo assim: Deco, você e Ivanúbia são uma bênção, são um casal lindo, eles vão dizer obrigado e vão sorrir. Mas se eu chego e digo assim: Deco, você e Ivanúbia são uma vergonha, vocês não são, está repreendido. Vocês não são, mas viu logo o tom que ela falou? Está repreendido, vou para a batalha. A Bíblia diz em 1 de Pedro 3,15 que devemos estar prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Olha que texto forte: mansidão e temor. Temor a quem? A pessoa não, a Deus. Porque o outro vem alterado para cima de você, o outro vem lhe ofendendo e lhe insultando, mas dele ainda não habita o Espírito de Cristo, mas em você habita. Então o mundo espera que você, que diz que é crente, tenha uma atitude de crente. Eu não posso pedir ao não crente que ele haja como um crente, mas é a obrigação do crente agir e reagir como crente. Diga: tenha misericórdia de mim, Senhor. Porque nós somos humanos, e dependendo do dia, do que passamos, não é verdade? Do que vivenciamos, nossas emoções podem estar à flor da pele. Você pode tratar mal uma pessoa que você ama, a sua esposa, o seu filho, sua mãe, seu pai, seu colega de trabalho que é sempre legal com você, e você de repente está tratando mal uma pessoa que não merece, e você se pergunta: por que eu estou agindo assim?
Porque eu e você somos pessoas que estamos em processo de cura. Aceite isso. Estamos em processo de cura. E esse processo de cura é chamado na Bíblia de santificação. A Bíblia chega a dizer assim, no livro de Hebreus: segui a paz com todos. Siga a paz com todos. Com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Diga misericórdia. Quer ver a Deus? Quem quer ver a Deus? Quem quer ter a eternidade com Deus? O segredo é a santificação. Vocês estão vendo como a revelação de Cristo traz para nós o modelo que Deus quer que nós sejamos? Jesus é revelado como o modelo daquilo que Deus quer que nós sejamos. Na cruz, Deus revelou não apenas o seu poder, mas a sua natureza. Que natureza? Um amor que se doa a ponto de morrer pelo pecador. Um amor que perdoa a ponto de dizer: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas não é assim que eu reajo, e muitos de nós. Quando a gente é ofendido, a gente se sente insultado, a gente quer dar o troco, a gente quer ir à forra, não é verdade? A gente não olha para o outro imaginando que tem uma história ali por trás. A gente não sabe o que o outro passou. E às vezes quando a gente sabe o que o outro passou, a gente, poxa, eu fui duro demais com fulano, não é verdade? Por exemplo, irmã Cláudia não veio para a escola bíblica de ensino na quarta-feira. Vocês estão todos convidados. Aí suponhamos que Abigail e Rosângela, um exemplo, são da turma de Cláudia. E aí Abigail chega para Rosângela, ou Rosângela para Abigail e diz assim: rapaz, que responsabilidade de Cláudia. Não veio hoje, não designou ninguém para substituí-la. Mas vamos supor, elas não sabem que o sobrinho dela foi morto. E que ela está de luto em casa, triste, porque ela amava o sobrinho. Aí elas falaram isso, não estou dizendo que vocês falaram que vocês não são disso. Mas suponhamos que eu ouvisse isso e virasse para as duas e dissesse: vocês não souberam o que aconteceu, não? Não. O sobrinho de irmã Cláudia foi assassinado, ela está muito triste. Como ia ser o sentimento dessas irmãs? De remorso, de tristeza, de vergonha, de constrangimento. Na verdade, meu Deus, eu aqui falando da irmã e ela passando: oh Jesus, me perdoe. Não é muito mais prudente, primeiro, procurar saber as coisas direito, antes de tomar uma atitude, sim ou não? Mas somos seres emocionais, eu e você. Mas quando Cristo é o centro da vida, Ele assume o controle das emoções, Ele nos coloca no centro do querer dEle, para a glória dEle. Quem diz amém a isso? Segundo aspecto, além de ser o instrumento de Deus para a revelação de Deus aqui na terra, e tudo que nós precisamos saber sobre Deus está em Jesus Cristo, à medida que mergulhamos na presença dEle, e essa coisa de mergulhar na presença é essencial, mais conhecemos a Ele e mais dEle somos conhecidos. A segunda coisa é que Jesus Cristo é o centro da salvação do homem. Enquanto primeiro eu coloquei Jesus como a revelação de Deus, do que Deus quer que nós sejamos, do que Deus quer para nós, agora eu vou no sentido inverso, do homem em relação a Deus. Jesus Cristo é o centro da salvação do homem. Quando Jesus Cristo nasce, o apóstolo Paulo vai dizer que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi aquele Adão lá do Antigo Testamento, ele fracassou. Ele foi gerado sem pecado e ele foi o primeiro homem a nascer de novo. Quem foi o primeiro homem a nascer de novo? Foi Adão. Ele nasceu como? Ele nasceu da vida para a morte. Ele tinha vida, ele tinha intimidade, ele tinha comunhão com Deus. Toda viração de dia Deus vinha ter com ele. Mas Adão escolheu o pecado, junto com a sua esposa. A desobediência, a rebelião, e o pecado entrou no mundo. Por causa dele, a raça inteira foi amaldiçoada. O único contexto em que eu aceito e creio na maldição hereditária é que a maldição de Adão atingiu toda a raça humana. Mas Jesus Cristo, enquanto Adão foi o autor da maldição hereditária, Jesus foi o autor da bênção perpétua para os que creem nele. Paulo vai chamar Jesus de o segundo Adão, que nasceu da morte para a vida. E nasceu da morte para a vida por quê? Porque ao contrário de Adão, ele foi obediente, ele foi submisso até a morte e morte de cruz. Aí, nós vamos para o livro de Marcos, e Marcos, o evangelista, diz uma coisa sublime.
Ele diz que todo aquele que quiser vir após mim, narrando uma fala de Jesus, negue-se a si mesmo. É fácil, né, gente? Negue-se a si mesmo. Não, Cláudia me ofendeu. Ela não respeitou a minha autoridade de pastor. Ela vai ouvir poucas e boas, porque eu sou o pastor. Ela tem que me respeitar. Oh, meu Deus, Cláudia tomou uma atitude que me feriu. Eu não queria me sentir assim, mas eu estou me sentindo mal. Mas me dá sabedoria para quando eu for conversar com Cláudia, eu conversar com ela com temor e tremor. Eu ouvi o que é que Cláudia quer de mim, porque Cláudia agiu assim. Me ajude a amar Cláudia, Senhor, apesar da atitude dela não ser a atitude que eu queria. Ah, pastor, isso é utopia. Não, isso é Bíblia. Isso é ser cristão. Isso é amar. Isso é não buscar os próprios interesses. Isso é centralidade de Cristo na vida. Isso é colocar o outro como prioridade. Isso é praticar o que Jesus disse. Se o teu irmão quer que tu andes 1 milha, ande 2. Se ele quer a tua capa, dê também a túnica. É ir além das expectativas. É me importar com o outro. É priorizar o outro no nível de que Deus me colocou no caminho dele, para que eu seja bênção na vida dele. O outro precisa de cura, mas enquanto eu trato dele, eu também estou sendo curado, porque Deus está me ensinando a ser tolerante e perdoador. É fácil? Não é. É por isso que nós precisamos de vida, de intimidade com o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo nos conduza cada vez mais para o centro do seu querer, a fim de que nós sejamos mais e mais parecidos com Cristo. No processo, alguns de nós, se não todos, vamos falhar muitas vezes. Não se envergonhem por falhar. Se envergonhem de desistir, mas de falhar não. Porque assim como uma criança, para aprender a andar, ela ainda vai cair muitas vezes, não é verdade? Quantas vezes você caiu, eu caí, enquanto estávamos aprendendo a andar? Até que um dia, do nada, encontramos o ponto de equilíbrio, não foi? No nosso cérebro, e trombicando para um lado, trombicando para o outro, conseguimos andar, e foi uma festa em casa, porque a gente estava andando. A gente não lembra, mas os nossos pais lembram dos primeiros passos que nós demos. Bota o menino em pé, e lá vem a criança com um sorrisinho, trombicando, e a alegria, só falta soltar foguete. Meu bebê andou. E quando fala, a guerrinha, papai, mamãe. Aí ele solta o nome da babá. Momentos que são importantes para nós. Eu penso que do ponto de vista espiritual também são relevantes para Deus. Deus lá do céu olha e diz assim: olha ali meu esforço, olha ali o meu servo, olha ali a minha serva, olha como ele, olha como ela está se esforçando para ser bênção. Olha como ele está se esforçando para viver bem com o outro. Deus vê tudo. Quando Satanás se apresentou, ele disse: viste meu servo Jó, e assim como ele observou Jó, ele observa você e a mim, ele observa todos nós. E Deus se alegra quando ele disse: não há na terra homem semelhante a Jó. Ele olha do céu e ele se alegra com a sua atitude. Porque Jesus Cristo se manifestou, Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. A salvação não é uma conquista, portanto, dos esforços humanos. Não é fruto das boas obras, não é fruto do seu bom comportamento, ela é fruto do sacrifício de Cristo na cruz. Por conta disso, somente Jesus tem esse poder de dar salvação ao homem. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que somente Jesus tem poder para salvar, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado ao homem. Ele é aquele que no dia do juízo, quando Satanás tentar nos incriminar, ele dirá: não, esse aí se arrependeu, esse aí me aceitou como Salvador. O meu sacrifício na cruz foi por ele, foi por ela. E o que ele espera de você e de mim? Que nós sejamos um com ele. A centralidade de Cristo tem a ver com ele ser aquele que ocupa o ponto principal em torno do qual eu orbito. O que é orbitar? É girar em torno de... A Lua orbita em torno da Terra.
A Terra orbita em torno do Sol. E o Sol orbita na galáxia. O universo inteiro está em movimento. O menor sempre orbita em torno do maior. Jesus é maior do que eu. Eu orbito em torno de Cristo. Então eu já não vivo para mim. Eu vivo para Cristo. Porque é Ele quem opera em mim o mover. Amém, igreja? A Terra tem a Lua como um satélite natural. A Lua não é um astro que está ali independente, sozinho e vai para onde ele quer. Ela está presa, atraída pela Terra. A gravidade da Terra atrai a Lua e faz ela girar. E ela tem movimento em torno do planeta. E aí vem a lua cheia, lua minguante, lua crescente. Eu posso ter dias minguantes, eu posso ter dias crescentes, eu posso ter dias de lua cheia, eu posso ter dias bons e dias maus, dias mais ou menos, mas em todos os dias a presença de Cristo é real na minha vida. Ele está comigo em todos os momentos. Ele não me enganou. Ele disse: eis que estarei contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Não temas, eu venci o mundo e vós vencereis. Não deixa que o seu dia ruim, seu dia mau, o dia em que aparentemente tudo deu errado, faça você descrer na presença, na soberania, no amor, no cuidado, na atenção e na manifestação do poder de Deus em sua vida. Porque Deus opera nas mínimas coisas. Aquilo que você viu hoje como uma derrota, aquilo que você viu hoje como um fracasso, aquilo que você viu hoje como um atestado de que Deus não está nem aí para você, quando você menos esperar, Ele vai transformar aquilo na sua maior vitória, na sua maior manifestação de fé. Eu sempre gosto de usar essa figura bíblica, porque eu sou fã de José do Egito. O camarada é traído pelos irmãos e vendido como escravo. 17 anos depois, Deus usa José para salvar o seu povo da fome. E dentre eles, os seus irmãos que o venderam como escravo. Deus é especialista em transformar o que era para ser maldição em bênção. Deus é especialista em transformar as armadilhas de Satanás, que foram construídas para nos destruir, em instrumentos de glória para o nome dEle. Portanto, não temas o inimigo, mas confie em Deus e coloque Cristo no centro da sua vida. Meu casamento não está bem, mas Cristo é o centro da minha vida. Minha vida financeira não está bem, mas Cristo é o centro da minha vida. Minha saúde não está bem, mas Cristo é o centro da minha vida. Em todas as coisas, sempre porei Jesus como centro da minha vida. Quando Jesus ocupa o primeiro lugar, quando Ele é o centro da vida, Ele é glorificado de uma maneira extraordinária. Viver um cristianismo de aparência, em que Jesus é lembrado só nos cânticos, mas esquecido nas atitudes, não é praticar a fé verdadeira. Jesus não pode estar presente apenas no discurso, Ele tem que estar presente nas atitudes. Porque é essa a expectativa do mundo, de ver quem são os verdadeiros crentes. Onde estão os verdadeiros crentes? Eu estou olhando para eles. Porque eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, que você é um desses. Que o mundo vai olhar para você e vai ler o 5º Evangelho. E o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Último tópico para encerrar. Como Cristo é visto pelos cristãos de hoje? Bom, eu dividi em 2 aspectos. Primeiro, para alguns, Cristo ainda é o centro da vida. Eles vivem uma vida no sobrenatural, uma vida de oração, de leitura da palavra, vida de testemunho e intimidade. Esse grupo de cristãos, infelizmente, é minoria. Ele não está preocupado em deixar as suas emoções, os seus interesses particulares, prevalecerem acima dos valores éticos revelados na palavra de Deus. Esse tipo de crente, às vezes, sofre até prejuízo, mas nunca envergonha o nome de Jesus Cristo. Esse tipo de crente, por onde ele passa, ele deixa um rastro de fé, de bom testemunho, que inspira outras pessoas a dizerem: se um dia for ser crente, quero ser igual àquele ali. Mas muitos não são assim. Existe um segundo grupo de cristãos que usam Jesus como acessório, como está escrito em Mateus 15:8.
Jesus é só uma peça decorativa. Jesus é só um algo a mais. A essência da vida é uma religiosidade de aparência. Vive um cristianismo baseado e fundamentado no que os outros estão pensando. Tenho que comportar-me de uma forma que as pessoas pensem bem de mim. É muito parecido com o que vemos na atitude dos influencers, que vendem uma história de êxito e de sucesso, mas quando vamos olhar mais de perto na intimidade, muitos deles vivem uma história de fracasso e de mentira. Quantos casais que hoje na internet estão separados e até recentemente vendiam a imagem de que era uma família perfeita? É verdade ou não é? Quantos homens de negócio, entre aspas, que vendiam cursos dizendo que eram homens de sucesso, estavam falidos? A aparência é o que rege este século. E isso, infelizmente, está dominando a cena dentro de muitas igrejas. Existem cultos em que a estrutura, presta atenção, a estrutura e a aparência do culto é mais importante do que a essência de Cristo na vida das pessoas. Eu falei algo muito forte agora. E isso não se vê apenas através de uma denúncia casual que alguém faz. Isso se vê nas atitudes do dia a dia. São crentes que no comércio praticam pequenos estelionatos. São crentes que são sonegadores e mentirosos. São crentes que são infiéis nos negócios. São crentes que têm duas palavras e que não se comportam como filhos do Deus Altíssimo. Estes estão distantes de Deus e ausentes da essência do Evangelho. Cristo, para ser o centro da vida destes, é preciso que renunciem a si mesmo e não vivam mais para si. De novo, retorno ao texto de Marcos, onde ele diz que todo aquele que quiser vir após ele, negue-se a si mesmo. Ora, negar-se a si mesmo implica três coisas. Primeiro, se autoconhecer. Segundo, se autoaceitar. Terceiro, transformar-se. Mas como é que eu me transformo? Pela renovação do meu entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o que é entendimento aqui? Entendimento aqui é a maneira como eu vejo as coisas, como eu as encaro. Watmani, um famoso escritor chinês que Deus já levou, deixou uma obra maravilhosa, um conjunto de livros, em que ele trata do homem natural e do homem espiritual. Em determinado trecho do livro, ele trata daquele texto que Paulo diz que o homem natural discerne as coisas naturalmente, mas o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Ele trata disso com uma profundidade incrível. E a revelação principal é esta: o homem natural, ele vai estar dentro da igreja, cultuando tão perfeitamente, que ele vai ser chamado de homem espiritual, sem jamais ter sido. Um exemplo de como é possível alguém ser assim é Judas Iscariotes. Ele era tão parecido com os outros discípulos no seu comportamento aparente, que quando Jesus diz, um de vós há de me trair, ninguém desconfiou de Judas. Olharam para si mesmos e disseram, por acaso serei eu, Senhor? E o outro, serei eu? Ninguém apontou para Judas, porque o comportamento dele era encaixado dentro do padrão da religiosidade de aparência. A religiosidade de aparência é uma máscara que se constrói para que o mundo nos veja como espera que sejamos, mas que em essência não é o que nós somos. Concluindo, Cristo quer ter a primazia da tua vida. Pare com aquele discurso de que Jesus quer o coração. Já ouviram isso? Jesus quer o coração. Mas quem tem um coração, quem está transformado no íntimo, revela por fora nas suas atitudes. Não me venha com essa conversinha mole de que o importante é aceitar Jesus. Hoje eu recebi um vídeo. É um vídeo bobo, eu achei bobo, mas tem uma verdade nele. Uma moça crente, eu posso até mandar para vocês, é um filmezinho que fizeram. Uma moça crente do interior do Nordeste vai evangelizar com o pai que é pastor, um lugar bem pobre. E está lá dois homens, um que é amigo do pastor e um jovem, boa aparência, forte. E o jovem olha para a filha do pastor e aí aparece ele pensando, né? Eita, que moça linda, eu vou pegar para mim, já sei o que eu vou fazer, eu vou dizer que eu me converti.
Eu vou encurtar a história. Ele tem AIDS. E no fim ele passa AIDS para a moça e a moça morre. Ninguém precisa assistir, nem precisa assistir o vídeo mais, né? É um filmezinho. Aí no final vem uma lição. Aí diz assim, lição de moral. Não. Quando uma moça crente, ou um rapaz crente, entra num relacionamento, e uma pessoa do mundo vem para ele, essa frase, eu sei que você é crente, pare ali e caia fora. Essa frase, eu sei que você é crente, a pessoa está dizendo que aquilo é errado. E que ela vai usar um argumento para tentar te convencer. Você só prossegue com essa conversa se você quiser. Todas as vezes que alguém disser, eu sei que você é crente, mas, antes dele terminar o mais, caia fora. Acabou a conversa. Anos atrás, esse terreno aqui não era nosso. Aqui era uma casa que estava sendo construída, foi abandonada. O dono era funcionário do Banco do Brasil. Eu tomei todas as fichas dele. Fui ver o valor do terreno, era muito caro, não tinha como comprar. Alguém da igreja comentou com o dono de uma imobiliária que eu estava procurando um terreno para construir a igreja. Ele veio na minha casa, descobriu onde eu morava, bateu na porta. Pastor Teobaldo, eu sou fulano de tal, dono da imobiliária tal. Eu soube que o senhor quer um terreno para construir. Eu tenho um terreno aqui para baixo. E eu estou vendendo esse terreno por X. Era um valor menor do que esse, porém muito acima do valor de mercado. Porque para cá era mais barato. Eu disse, rapaz, eu não quero terreno ali não, eu quero terreno numa avenida principal, na Avenida das Nações. Ele disse, convença a sua igreja, escute só, convença a sua igreja que eu lhe dou um percentual da venda do terreno. Você ouviu? Convença a sua igreja a comprar o terreno, que eu lhe dou um percentual da venda do terreno. Eu disse, com todo respeito, eu gostaria que o senhor se retirasse da minha casa, agora. Você pode dizer que eu fui grosseiro. Pode até ser que eu tenha sido grosseiro mesmo. Mas ele queria que eu convencesse vocês, a igreja, a comprar um terreno acima do valor de mercado, para eu levar uma vantagem por fora. Anos depois, eu já secretário aqui do social, um homem me chamou, me oferecendo um imóvel para alugar para a prefeitura. Só que ele queria cobrar um valor muito, mas muito acima do valor de mercado. E ele me ofereceu todo mês uma propina por fora. Eu mandei ele me respeitar e encerrei o negócio com ele. Por que eu estou contando isso? Eu fiz isso porque eu sou pastor? Não. Eu fiz isso porque eu sou crente. E você também é crente. E você é chamado a colocar Cristo como centro da sua vida em todas as coisas. O texto bíblico que define isso é aquele que diz, portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, diga outra coisa qualquer, de novo, e o que é outra coisa qualquer? Diga tudo. Fazei tudo, fazei o quê? Para a glória de Deus. Você vai ser testado de muitas formas, mas o grande desafio é você permanecer em retidão, mesmo com prejuízo. Vai ter coisas que você vai deixar de ganhar dinheiro, vai ter coisas que você vai perder até amigos, mas um amigo que quer te levar para o caminho mal, ele foi tudo, menos seu amigo. E para encerrar de vez, a verdadeira fé cristã é aquela que encerra Cristo no centro da vida e encapsula Cristo como Senhor absoluto, e nós estamos presos a Ele para sempre. Cristo no centro significa que Ele é mais importante do que a obra. Aqui vai pauleira, viu gente? Olha, Ele é mais importante do que a obra, Ele é mais importante do que o culto, Ele é mais importante do que o meu ministério, Ele é mais importante do que a minha família, Ele é mais importante do que a vida, Ele é mais importante do que tudo que existe, porque eu estou aqui apenas para glorificá-lo. É isso que a Bíblia diz, é isso que é ser cristão, é isso que é colocar Cristo no centro da vida. Jesus é o Senhor, único Senhor. Jesus é o Salvador, único Salvador. E fora dele não há outro Senhor, fora dele não há salvação. Jesus Cristo é Deus, Ele quer te salvar. Abra o seu coração e deixe Jesus falar com você.